vai conversar agora com o presidente da representação ucraniana brasileira, é o Vitório Sorochuk. Vitório, se tiver dito o seu nome de forma errada, por favor, me corrija. Muito obrigado por nos atender aqui no Live CNN Brasil. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, povo brasileiro. Como o senhor avalia esse momento de tensão, de conflito na Ucrânia? Qual a maior preocupação com a comunidade ucraniana, brasileira também, lá no país? Veja só, nós éramos otimistas pela vontade e pessimistas pela razão. E a razão prevaleceu nessa tendência agressiva da Rússia com o povo ucraniano. Nós acordamos hoje a humanidade, não só nós descendentes do ucraniano, o povo brasileiro todo, atônitos da maneira de como a Rússia vem rasgar a Carta das Nações Unidas, da qual tanto o Brasil como a Ucrânia são fundadores em 1945. Vitória, a gente conversou com o atleta mais cedo. Naturalmente, desculpa, pode continuar. A comunidade que tem um laço genético, familiar com a Ucrânia e um laço forte cultural, ela sente muito mais que o povo brasileiro. Mas queremos dizer o seguinte, que essa agressão da Rússia, ela não agride só o povo ucraniano, ela agride a Europa, ela agride a humanidade. Olha, Marcela, boa tarde, obrigada por falar com a gente. Já existe algum tipo de estratégia sendo pensada para ajudar não só os familiares, mas os moradores que estão tentando deixar o país? A gente, inclusive, mostrou mais cedo atletas brasileiros que estão extremamente angustiados nesse momento em que não conseguem voltar para o nosso país. Olha, em primeiro lugar, nós estamos fazendo um apelo ao povo brasileiro, ao conjunto das autoridades, e já estamos recebendo manifestações, como agora há pouco acabei de receber do vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o deputado Rubens Bueno, como o senador Álvaro Dias e tantos outros que já estão se manifestando contra a agressão russa e pedindo que o governo brasileiro condene veementemente isso. E, naturalmente, nós vamos apelar que o governo brasileiro e o povo brasileiro organize ajuda humanitária à Ucrânia. A guerra ela traz destruição não somente de soldados, de aparatos bélicos, mas da infraestrutura econômica, e ela geralmente causa milhões de refugiados. Nós já, hoje pela manhã, tomamos contatos com algumas organizações civis e estamos começando a organizar e vamos coordenar a ajuda humanitária à Ucrânia, além dessa ajuda política no sentido de pedir o apoio e solidariedade ao povo brasileiro à Ucrânia. Vitória, eu queria a sua avaliação sobre esse posicionamento do Itamaraty, que veio hoje pela manhã, dizendo que acompanha com grave preocupação as operações militares, mas em nenhum momento diz condenar. Como o senhor viu esse posicionamento do governo brasileiro? Eu vi agora há pouco uma condenação do vice-presidente Mourão, que falou de uma forma mais decisiva. E eu queria que fosse nessa direção. Ele já tinha se pronunciado ontem que o Brasil não ia reconhecer aquelas repúblicas separatistas que, na verdade, são territórios da Ucrânia. Eu espero que o Brasil siga na linha do artigo 4º da nossa Constituição. O artigo 4º da nossa Constituição diz de como que o Brasil tem que se comportar a nível internacional. Quais os princípios? O princípio da não intervenção, o princípio da defesa da paz, o princípio da solução pacífica dos conflitos e não a guerra. Então, o Brasil não pode, nenhum dirigente do Brasil, nenhum ministro do Brasil pode fugir de seguir ao pé da letra aquilo que está inscrito na nossa Constituição, que é um desejo soberano do povo brasileiro.
Vitório, o senhor acha que faltou uma postura mais clara, mais firme do Brasil em relação a esse conflito, já que na visita do presidente brasileiro com o presidente Vladimir Putin, ele disse que, que tinha solidariedade à Rússia naquele momento. E depois não teve uma postura clara diante desse impasse, né, dessa guerra, e agora solta esse comunicado. Eu acho o seguinte, nós, enquanto representação central da comunidade ucraniana brasileira, nós enviamos, no dia 31 de janeiro, um ofício ao presidente da República, na qual nós dissemos a ele, nessa carta, que o povo brasileiro já estava sofrendo consequências naquele período, naquele momento das ameaças, que tem 600 mil brasileiros descendentes de ucranianos que já estavam sofrendo. E segundo, nós lembramos o artigo 4º da Constituição brasileira. E por último, nós dissemos que numa reunião, eu estive numa reunião online com o presidente da Ucrânia no dia 18 de dezembro. E o presidente da Ucrânia me disse que ele já tinha feito um convite que é o presidente Bolsonaro que visitasse também a Ucrânia. Então nós sugerimos a ele que fizesse como Boris Johnson, como Macron, como o primeiro-ministro da Alemanha, que visitasse, conversasse com Putin e conversasse também com o presidente da Ucrânia. Nós manifestamos que nós somos contra que o Brasil vendesse carne e comprasse fertilizante. Mas nós dissemos e afirmamos que o Brasil é um país, pela sua economia, pela sua cultura e pela sua dimensão que tem territorial, de população e de cultura, o Brasil é muito maior de um balcão de negócios para vender frango e comprar ureia. E por isso que o Brasil deve se inserir no contexto internacional, condenando veementemente essa agressão. É agressão a um povo, é uma agressão cultural. Se nós lermos e atentarmos por que escreveu Putin um arrazoado histórico falso, insultuoso ao povo ucraniano, do que ele vem falando, que a Ucrânia é uma invenção de Lênin, não reconhecendo o processo histórico revolucionário e de autodeterminação da Ucrânia já em 1917, de uma Ucrânia que já era membro fundadora das Nações Unidas, de uma Ucrânia que teve altivez de sendo o terceiro arsenal nuclear do planeta em 91, quando saiu da União Soviética, em 94 assinou o Memorando de Budapeste, aonde os Estados Unidos, a Inglaterra, a Irlanda, a Rússia, e depois se somou a França e a China, deram garantias de soberania e fronteiras à Ucrânia. E a Ucrânia entregou todo o seu arsenal nuclear, não ficou com uma bomba nuclear no seu território. E que garantias teve a Ucrânia, abrindo mão do seu arsenal? Como é que a humanidade vai exigir que não exista disseminação de armas atômicas? Como é que vai exigir do Irã que não tenha bomba atômica, que a Coreia do Norte não tenha bomba atômica, se não existe possibilidade de um país que era o terceiro arsenal nuclear do planeta, que excede o seu arsenal e é agredido dessa forma pela Rússia, que também assinou aquele documento. Foi esse, inclusive, o tom do discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, né, Vitória? Aliás, que não é conhecido no Brasil, porque não existe no Brasil ainda um livro didático, um livro de porte acadêmico sobre a história da Ucrânia. Nós, a representação central ucraniana brasileira, está fazendo com que este ano chegue ao Brasil 2 livros de porte acadêmico para que o povo brasileiro conheça a história do nosso povo. Muito obrigado, Vitório, que é presidente da representação ucraniano-brasileira, inclusive com sua roupa, camisa de linho costurada ali, bordada, que é tão tradicional da Ucrânia. Muito obrigado por conversar conosco aqui no Live CNN. Daniel, eu fiz questão de colocar essa camisa, que é o símbolo da nossa identidade.
E eu apelo ao povo brasileiro que saiba que essa agressão não é uma agressão só ao povo ucraniano. A agressão à Europa é uma agressão à humanidade. Obrigada, Vitório.